Nós clamamos agora pela autoridade delegada à igreja, mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Toda obra maligna, espíritos malignos, espírito que vem tentar roubar a palavra, sai deste lugar pelo poder do nome de Jesus. Cerca essa igreja agora com fogo santo. Cerca essa igreja agora, meu Pai amado, com os teus anjos. E a única coisa que queremos é a tua graça, o teu amor sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão aí, faz uma cara de crente, fala que bom que você veio. Aí se você falou para um só, olha para o outro e fala, que bom que você está aqui. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje, você sabe que eu já ouvi muitos dizerem que Deus existe. Isso é uma palavra que você pode perguntar, você pode sair aí, você pode encontrar a pessoa que está na lama, você pode encontrar a pessoa que está lá no boteco tomando todas. Você pergunta se Deus existe, ele vai te falar com toda firmeza, Deus existe. A não ser uma pequena parte aí de ateus, que esses também não vão se manifestar. A pessoa que é ateu, a pessoa que não acredita em Deus, ela não se manifesta. Ela não vai contra a sua opinião. Aquele que diz assim, eu não acredito em Deus, você pode ter certeza que ele acredita sim, ele só está fazendo isso para chamar a atenção. Obrigado. Oração, tá bom. Obrigado. Então, mas grande parte da maioria das pessoas vão falar que acredita em Deus. E grande parte dessas pessoas vão dizer que são filhos de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu essa frase? Não, todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é pai. Deus é pai de todo mundo. Mas, querido, Deus ele é pai simplesmente de Jesus Cristo. O único filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. Esse é o único filho legítimo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós fomos adotados, nós fomos convidados a serem filhos por adoção. Deus nos adota como filhos. Por quê? Porque quando nós, sem Jesus, nós somos criaturas formadas por Deus. Portanto, tem um versículo na Bíblia, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Tem uma versão mais atualizada que fala, ide pregar o evangelho a todas as pessoas. Você pode ver que não fala, ide pregar o evangelho aos filhos de Deus. Então, querido, muitas pessoas às vezes acabam se enganando com isso. Não, já sou filho de Deus. E às vezes as pessoas não têm essa consciência de que precisa passar por alguns processos para fazer parte dessa adoção. Jesus, ele abriu os braços na cruz, morreu daquela forma, justamente falando, estou abraçando o mundo. Aquele que vinha a mim, jamais o lançarei fora. E ainda fala dessa forma, vem do jeito que você está. Ah, não, eu preciso ficar bonzinho, eu preciso melhorar, eu preciso largar de fumar, eu preciso largar... Não, Jesus fala, vem do jeito que você está. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir nada disso. Você só vai conseguir com a força do Espírito Santo. Então, querido, mas muitos não conseguem dentro da igreja viver como filhos de Deus. Essa é uma outra questão que chama muita atenção, às vezes, do povo de Deus. As pessoas, às vezes, estão dentro da igreja e não conseguem viver como filhos. Pessoas estão dentro da igreja e uma boa parte já desceu as águas, já batizaram, mas não conseguem se sentir filhos de Deus. O tema dessa noite é passos que nos faz ser filhos vencedores. Amém? Deus, ele quer uma igreja de filhos vencedores. Aqui tem uma grande parte que é pai, né? E todo pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer que seus filhos vençam.
Pai nenhum quer ver o sofrimento. Pai nenhum quer ver, meu amado, o fracasso do filho. O pai, quando ele olha, ele quer que o filho vença. Às vezes, eles não têm um discernimento, não têm um conhecimento, e às vezes eles agem da forma deles. Mas se você pegar todas as repreensões dos nossos pais, é para o nosso melhor. É para nós não quebrarmos a cara, para nós não sofrermos. Porque pai não gosta de ver filho sofrer. Pai gosta de ver os filhos ser abençoados. Filhos, meu amado, que vençam. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, não é o Evangelho, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, nós vamos começar a ver alguns passos importantes aqui. Lá no finalzinho da Bíblia, encontrou 1 João, capítulo 3? Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1 fala assim, ó: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O apóstolo João, meu amado, que está escrevendo uma das cartas, e o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Quando você vê falar o apóstolo do amor, é o apóstolo João. Pensa num homem amoroso. Um homem que, se você for ler as cartas, porque se você ler os evangelhos, você vê João sendo transformado. João andando com Jesus. João aprendendo a andar com Jesus. João vendo os milagres. João percebendo, meu amado, como que Deus amava as pessoas. Mas você quer ver uma diferença? Vai ler as primeira, a segunda e a terceira carta. Você vai ver como que muda o discurso do apóstolo João. Por quê? Porque, meu amado, ninguém olhou tão profundamente para o coração de Jesus como João. Ninguém. Ele presenciou milagres, ele presenciou, meu amado, tantas maravilhas que Jesus fez. Mas o que mais chamou a atenção de João foi o amor de Jesus pelas vidas. Foi o amor de Deus por nós. De sabermos, meu amado, quanto nós somos amados por Deus. Olha que versículo que fala assim, ó: veja como é grande o amor do Pai. Não está falando aqui, meu amado, de uma pequena quantia de amor. Aqui nós estamos tratando, meu amado, de Deus Todo-Poderoso. Um Deus grande. Um Deus, meu amado, que faz maravilhas. Um Deus, meu amado, que não mediu esforço para salvar a humanidade, dando o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho amado. Então a palavra fala assim, ó: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Aí tem 2 pontos na minha Bíblia, não sei que a sua deve ser atualizada. Fala assim, ó: de sermos chamados filhos de Deus. Então, querido, você está aqui hoje na condição de filho, amém? Você é filho do Deus, do Pai Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Você, meu amado, deixou de ser criatura, você é filho. E por que que muitas vezes, querido, não conseguimos viver como filho? Então nós vamos conhecer alguns passos aqui hoje, e para que você possa colocar em prática na sua vida, amém? Amado, a Bíblia tem alguns números proféticos. Se você vê falar do número 12, o número 12 representa ali as 12 tribos, representa os apóstolos de Jesus.
Depois vai falar lá em Apocalipse, os 24 os anciões, que está justamente falando das 12 tribos, dos 12 apóstolos. Se você ver falar, meu amado, o número 7, nós conhecemos que o número 7 é o número da perfeição. É o número, meu amado, ali do descanso de Deus, é o número onde Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas e foi o quê? Curtir tudo aquilo que Ele formou. Por isso que Ele vinha na virada do dia, meu amado, ter um discipulado junto com Adão, conversar com Adão, porque era o prazer de Deus, Ele criou, Ele formou para justamente, né, ter, então, é o número 7, é o número perfeição. Mas o número muito conhecido na Bíblia é o número 3, que representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que representa a Trindade, representa, meu amado, as 3 manifestações de Deus. Você quer ver uma passagem onde nos Evangelhos se manifesta as 3 manifestações de Deus? Quando Jesus é batizado. Quando João Batista batiza Jesus, que ele vai saindo das águas, naquele momento está ali Jesus, Filho, Deus Filho. Naquele momento o céu se abre e desce uma pomba em forma do Espírito Santo, repousa sobre ele, Deus Espírito Santo. E no mesmo tempo se ouve uma voz do céu, esse é meu Filho a quem eu comprazo. 3 manifestações de Deus na terra da Trindade. Deus Pai, na forma de Jesus, do Pai Todo-Poderoso, Deus Espírito, na forma da pomba que desce sobre Jesus, e Deus Filho, na forma de Jesus Cristo. Então, esse número, ele é muito conhecido, e hoje nós vamos falar muito hoje do 3. Primeiro ponto dessa noite, querido, para nós entendermos e sermos filhos vencedores, tem alguns passos. Vamos ver aqui 3 passos para alguém se tornar filho de Deus primeiro. Primeiro passo para alguém se tornar filho de Deus é crer no nome do Senhor Jesus. Querido, hoje eu vou ler muitos versículos. Se você tiver facilidade de abrir, você pode abrir. Se você não tiver, quiser anotar, ou se você perdeu alguém, eu tenho aqui anotado, depois eu te passo para que você possa estar vendo na sua casa. Então vamos lá, os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Primeiro, crer no nome de Jesus, está lá em João 1,12. Fala justamente assim, mas todos quantos o recebeu, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus aos que creram em seu nome. João 1,12, esse aqui é o Evangelho, esse não é o primeiro, né, João. Amado, para ser filho de Deus, absolutamente é necessário crer no Senhor Jesus. E é um ponto muito importante, que eu crer no Senhor Jesus. E o segundo ponto, eu o recebê-lo na minha vida. Às vezes as pessoas, elas se enganam, porque elas acham assim, por eu acreditar em Deus, por eu ir na igreja, por eu andar com o povo, eu já sou filho de Deus. Mas na verdade a Bíblia ensina que para mim poder ser filho de Deus, eu tenho que crer no meu coração e recebê-lo ele no meu coração. Sabe aquela oração quando você estendeu suas mãos, quando foi feito um apelo, e você recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Naquele momento você creu e você o recebeu. Senhor, vem morar no meu coração. Senhor, entra na minha vida agora. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, toma agora a minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como o único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, querido, para entender e se tornar filho de Deus é crer no Senhor Jesus. Aí a Bíblia ela deixa muito bem claro isso. João 1,12. Mas todos quanto o receberam. E às vezes tem pessoas no nosso meio, querido, que infelizmente querem participar, querem andar com o povo de Deus, querem ter Bíblia, querem vestir como crente, mas não querem um compromisso de receber Jesus no coração. Não querem um compromisso de falar, estou aqui, Senhor, entra no meu coração agora e muda a minha vida. Não querem. Não querem muitas vezes, meu amado, abandonar certas práticas pecaminosas.
E a palavra de Deus fala que todo quanto recebeu, deu-lhe o poder. Aqui eu entendo que para ser filho de Deus tem que haver poder sobre as nossas vidas. Sabe que poder é esse, querido? Aquele poder que te faz lutar contra o pecado e vencer. Aquele poder, meu amado, que faz você vence na hora que vem aquela proposta indecente na sua vida. Esse é o poder de Deus que manifesta. Mas outro passo interessante, que alguém se torna filho de Deus, é receber a adoção oferecida por Jesus Cristo. Está lá em Efésios 1:5. Efésios 1:5. Outro passo importante para se tornar filho, eu tenho que receber a adoção oferecida por Jesus Cristo. A adoção é um instrumento legal, a qual transfere as nossas vidas para a família de Deus. Eu preciso receber essa adoção. Interessante que no mundo as pessoas são adotadas. Mas nós, no reino espiritual, eu preciso receber essa adoção no meu coração. Eu preciso receber isso. Lá em Efésios 1:5, fala assim, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Efésios 1:6. Então, o segundo passo, meu amado, para alguém se tornar filho de Deus, é receber a adoção oferecida por Jesus Cristo. Eu tenho que receber isso na minha vida. Eu tenho que, a partir de agora, crer que verdadeiramente me tornei filho de Deus. Não é simplesmente na hora da luta abandonar, falar, mas será que Deus mesmo me adotou como filho? Interessante, querido, que as pessoas vêm na empolgação, aceitam Jesus, começam a andar com Deus, mas quando vem as lutas, quando vem, meu amado, a perseguição, a primeira coisa é o que? Abandonar. E sabe por que abandono? Porque não receberam a adoção. De entender que agora eu tenho um Deus que é meu Pai, que está a favor de mim, que está me ajudando, que está me fortalecendo. Então, querido, o segundo passo para que alguém se torne filho de Deus é receber a adoção oferecida por Jesus Cristo. E terceiro e último passo para que alguém se torne filho de Deus é deixar a vida de pecado. Então, o primeiro é crer no nome do Senhor Jesus. Está lá em João 1:12. O segundo é receber a adoção. Está em Efésios 1:5. E o terceiro é deixar a vida de pecado. 2 Coríntios 6, versículo 16 e 17. O pecado, querido, é uma herança horrível que tem assolado a raça humana recebida na vida de Adão. O pecado de Adão ele foi transmitido para todo ser humano. Quando ele pecou, ele adquiriu morte sobre a vida dele, e essa morte veio para toda a raça humana. Por isso que Jesus, meu amado, vai dizer lá nas cartas do apóstolo Paulo, que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão adquiriu morte, o segundo Adão, vida eterna. Que foi Jesus Cristo que veio o quê? Resgatar aquilo que havia se perdido. Aquilo, meu amado, que havia complicado os planos de Deus sobre as nossas vidas, que é o pecado. O pecado nos afasta dos propósitos. O pecado nos leva para longe das coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 59, versículo 2, fala que as nossas iniquidades e os nossos pecados nos faz separação entre nós e nosso Deus. Interessante, na última frase do versículo, não é para que ele não te veja, é para que ele não te ouça. A hora que você tiver um tempinho na sua casa, está lá, Isaías 59, versículo 2. Não é para que ele fique te olhando, não, é para que ele não te ouça. Então, querido, o pecado é algo que tem o quê? Atrapalhado, tem afastado o homem da presença de Deus.
O sangue de Jesus, ele se impõe sobre esse pecado. Sabe o que o sangue de Jesus traz para nós? Perdão, justificação e redenção. Isso o sangue de Jesus traz para a nossa vida. Lá em 2 Coríntios 6, fala assim, ó, portanto, sai do meio deles e se separam-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a advertência que ele dá, ó, sai do meio deles, não anda como este povo, não toque nas coisas impuras, aí eu vou receber vocês como filhos. Mas qual é o processo? Abandonar uma vida de pecado. Abandonar uma vida de pecado. Não precisa abrir, mas lá em 1 Pedro 1, versículo 15 fala, mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Versículo 16, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, podem ser como temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro, prata, que vocês foram redimidos de sua maneira vã de viver, transmitida pelos seus antepassados, versículo 19, mas pelo precioso sangue de Jesus. A palavra de Deus, querido, fala que nós temos que abandonar o pecado. Então essa é os três passos para alguém se tornar filho de Deus e viver como filho de Deus. Crer no nome do Senhor Jesus, receber a adoção oferecida por Jesus e deixar uma vida de pecado. Agora, como filhos, nós temos alguns privilégios. E eu quero te passar também aqui alguns privilégios como filho de Deus. Quando nós nascemos, né, nos tornamos filhos numa família, nós temos o quê? Privilégio. Recebemos um nome, recebemos um pai, uma mãe, recebemos um lar, recebemos uma casa, recebemos o quê ali, né? O alimento para nós crescermos. São privilégios. Né? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, não é diferente. Nós também recebemos o quê? Privilégios sobre as nossas vidas. Como filho de Deus, eu tenho privilégio. Então eu tenho que entender um passo para ser filho de Deus e tenho que entender que tem privilégios para ser filho de Deus. O mal de muito cristão é não viver alguns privilégios que Deus tem nos dado. E aí estão na igreja, meu amado, a Bíblia fala das promessas, mas não tomam posse das promessas. Não adquirem as promessas. Primeiro privilégio para ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus. Se você quiser anotar, Gálatas 4:7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Gálatas 4:7. Ser herdeiro de Deus, querido. O mal de muito cristão dentro da igreja, meu amado, que não toma posse das promessas, não toma posse das bênçãos de Deus. E aí, meu amado, vive como está livre, vive como livre, vive com alegria no coração, mas não vive e não goza de uma verdadeira alegria. Vive sofrendo por não tomar o quê? Posse das bênçãos de Deus, dos privilégios de Deus como filho. Gálatas 4:7 fala, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho de Deus, também tornou nós herdeiros. Nos tornamos herdeiros. Você quer um grande privilégio, meu amado? Entenda que você é herdeiro de Deus. Pela palavra do nome de Jesus. Pela palavra nos tornamos herdeiros de Deus. Então, querido, está na hora de nós começarmos o quê? A tomarmos posse das bênçãos de Deus sobre nós. E vivermos como filho. Parar, meu amado, de ser escravo do diabo. Olha que a palavra fala, ó, assim vocês já não são mais escravos.
E às vezes, querido, dentro da igreja, somos livres e continuamos nos tornando escravos. Você lembra quando os espias foram espiar a terra lá, quando Moisés mandou os 12? Aqueles espias, os 12, eles tinham visto o mar ser aberto, eles tinham acompanhado as 10 pragas no Egito, eles tinham andado 2 anos, Deus, com uma nuvem de dia para eles não se queimarem no sol, uma coluna de fogo para eles não se perderem no deserto. Eles tinham, meu amado, visto Moisés tocar na rocha e sair água. E quando chegaram diante da terra prometida, quando eles foram olhar a terra prometida, sabe como é que eles se viram? Como gafanhoto. Não, os homens de lá são muito maiores. Eles viram tanto poder de Deus, viveram tanto poder de Deus, que na hora de tomar posse da terra prometida que Deus tinha prometido para eles, eles não se viam como livres, se viam como escravos. E infelizmente é essa situação hoje de muito cristão dentro da igreja. Já sabe que é livre, já sabe que tem o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, mas continua escravo. Não consegue liberar, não consegue abandonar o pecado, não consegue abandonar uma vida velha, não consegue abandonar, meu amado, um vocabulário errado. Por quê? Porque ainda se continua se sentindo como escravo. E a palavra de Deus fala assim aqui em Gálatas 4:7. Assim vocês não é mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, também tornou herdeiro as nossas vidas. Então receba a sua vida, receba sobre a sua vida hoje, meu amado. Herde as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você é livre, há o poder de sangue sobre a sua vida. Deus te levantou para fazer a diferença. Deus, meu amado, que te escolheu, não foi você que se escolheu, não. Foi Deus que olhou para o seu coração e falou, eu vou escolher. Olhou assim e falou, vale a pena, esse aqui eu vou investir. Foi Deus que nos escolheu. Aí você vai lá fora, o mundo fala que você não vale nada, que você não presta. Aí você abaixa a cabecinha, realmente, as coisas estão difíceis mesmo. Eu sou só um número sobre a face da terra. Larga a mão de pensar que você é número sobre a face da terra, meu amado. Você tem a paternidade de Deus sobre a sua vida. Se comporte como um filho de Deus no meio do mundo. O mal é que nós só queremos ser filho de Deus dentro da igreja. Aqui é muito fácil ser filho de Deus. Aqui ninguém xinga ninguém. Aqui pode ter que alguém persiga alguém, mas é com os olhos. Ninguém vai. Aqui é fácil, aqui tem adoração. Aqui tem louvor, tem a palavra, tem oração. Mas nós temos que o quê? Ser filhos de Deus, meu amado, aonde nós estivermos. Amém? Herdarmos isso. E terceiro privilégio. Não, segundo. Primeiro é ser herdeiro de Deus. Segundo, ter o testemunho do Espírito Santo. Ter o testemunho do Espírito Santo. Nós cremos o quê? Na doutrina, né? Que o homem, ele é o quê? Um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Amém? Tessalonicenses fala isso. Nós somos um espírito, né? Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, somos divididos em 3 partes. Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Somos divididos em 3 partes. Então, querido, agora o grande privilégio nisso tudo é de saber que o Espírito Santo, quando nós o recebemos, Jesus Cristo, ele vem morar no nosso coração. É Ele que nos ajuda. Lá em 1 Coríntios 3,16 fala, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que está falando aqui? O Espírito Santo habita em nós. Então, querido, o segundo privilégio de ser filho de Deus é ter o testemunho do Espírito Santo. E você sabe o que o Espírito Santo faz, meu amigo? Pensa naquelas horas difíceis. Ele está ali, ele não te abandona. Pensa naquelas horas, querido, que quando você vai para o culto, você já parou para perguntar, Espírito Santo, te agrada essa roupa? É para ti te adorar. Eu estou indo lá para te adorar, te agrada? Espírito Santo,
O Senhor está se agradando comigo? Porque se Ele, meu amado, é Deus que veio morar dentro de nós, somos templo do Espírito Santo, nós temos que agradar o Espírito Santo de Deus. Agora, o mal de muitos cristãos, querido, por que não consegue herdar uma vida de filho? Porque não deixa o Espírito Santo atuar como deveria atuar nos nossos corações. Sabe, na hora da dúvida, querido, o Espírito Santo não vai te enganar. A carne, sim. O seu eu vai pender para as coisas dos desejos carnais. Mas o Espírito Santo vai te livrar. Você pode ter certeza que diante de um pecado, vai sempre vir um aviso. Você pode ter certeza. Por isso que o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. O acidente ninguém está esperando. Mas você que anda em espírito, você que anda buscando Deus, diante, meu amado, de alguma coisa, o Espírito Santo vai te avisar, não faça, toma cuidado. Você vai ver que vai vir aquela vozinha lá no fundinho do coração. A do desejo da carne vai estar gritando, fazendo festa. Vai, é muito bom! Mas lá no fundinho, se você conseguir dar ouvido, o Espírito Santo fala, não faça. Por quê, meu amado? Porque Ele dá testemunho do Pai sobre as nossas vidas. Ele vem habitar em nós. E terceiro e último, Ele dá testemunho e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um privilégio muito grande, meu irmão. De sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A vida, meu amado, entenda só, a vida ela é de uma desorientação total sem Deus. O homem, meu amado, ele vive numa solidão completa sem Deus. Por mais que ele tenha amigos, por mais, meu amado, que você confie, que você acredite nas pessoas, que você sinta que essas pessoas são seus amigos, eu acredito que sim, são amigos verdadeiros. Mas no coração, no nosso eu, há sempre uma solidão se Deus não estiver no local. É fácil ver isso, dá uma olhada para a vida. Tem pessoas que têm tudo na vida, tem dinheiro, tem casa, tem carro, e não conseguem ser feliz. Não consegue, meu amado, ter um casamento feliz, não consegue ter filhos felizes. Por quê? Porque não tem o quê? Não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós, como filhos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração e fala, Pai, obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Agora, meu amado, quando nós temos privilégio como filho, nós também temos responsabilidade como os filhos de Deus. Então entenda bem, nós vimos aqui 3 passos para se tornar filho de Deus e vimos aqui 3 privilégios como filho de Deus. Agora vamos ver 3 responsabilidades dos filhos de Deus. Primeira responsabilidade, querido, que eu tenho que ter como filho de Deus é imitar Deus. Efésios 1:5. Se você estiver procurando, se você estiver anotando, Efésios 1:5. Deus, meu amado, Ele é o supremo padrão para todo cristão. Glória a Deus. Ele é o modelo para nós como filho. Deus nos cobra de ser como Ele através de Jesus Cristo, para que nós possamos ser felizes aqui na terra. E por essa razão, meu amado, nós caminhamos com Jesus através da palavra de Deus. Efésios, meu amado, 5:1 fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma responsabilidade imitar Deus. Conseguir ser Deus, nós não vamos conseguir nunca. Mas nós temos que imitar Deus. A palavra de Deus fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus. E imitar Deus, meu amado, que é difícil. Porque nós temos que dar bom testemunho. As pessoas vão olhar para nós e ver se verdadeiramente você é ou não é o que você diz que é. Mas a Bíblia diz que você é aquilo que você é. Amém? Não ficou confuso não, né? Mas não manda eu falar de novo, não. Então, querido, nós temos que imitar Deus. Deus é santo. Nós temos que buscar santidade sobre as nossas vidas.
Deus, meu amado, quer falar ao coração do homem, nós temos que falar com Deus. E às vezes nós temos essa responsabilidade, querido, das pessoas olhar para nós e ver Jesus em nós e não damos esse testemunho. E volto a repetir, ser cristão aqui dentro é muito fácil. Quero ver você imitar Deus no meio lá do ímpio, no meio daquele que tira sarro, no meio daquele, meu amado, que cobra, no meio daquele que xinga, no meio daquele que furta, no meio, meu amado, daquele, meu amado, que está com o casamento destruído. Quero ver imitar Deus lá. E é uma responsabilidade de nós, como igreja do Senhor, imitar Deus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Dê bom testemunho. Então essa é a primeira responsabilidade. Segunda responsabilidade, viver em pureza. Viver em pureza. É uma responsabilidade nossa. Isso significa que nós temos que andar em santidade, meu amado. É uma responsabilidade como cristão viver em pureza. Porque se nós somos ligados ao coração de Deus através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, ele habita onde há pureza. Por que muitas vezes, meu amado, pendemos mais para o pecado? Por quê? Porque deixamos as coisas impuras tomar conta do nosso coração. Somos bombardeados 24 horas por Satanás de maus pensamentos. Você pensa, querido, que Satanás ele vai atrás daquele que já está destruído? Não, para que ele vai perder tempo? Ele só vai, meu amado, montar campana na vida daquele que está destruído se ele quer se levantar. Mas nós cristãos somos 24 horas bombardeados por setas malignas na nossa mente. E muitas delas, às vezes, querido, acaba descendo ao coração e ali, querido, acaba surgindo o pecado na nossa vida. Por isso que nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus, amém? Quer viver em pureza? Vive debaixo do sangue, querido. Vive debaixo do sangue, vive na palavra de Deus. Lutar mesmo com o pecado que nos rodeia, meu amado, e tentar e levar uma vida transparente total. 1 Pedro 1,14 fala: como filhos obedientes, não deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha a advertência que nós estamos recebendo aqui em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos. Então nós temos que viver em pureza, amém? Em santidade, em busca. Se o pecado, meu amado, nos separa de Deus, nós temos que arrancar o pecado das nossas vidas, para nós estarmos cada dia mais perto de Deus, amém? E terceira responsabilidade, como filho de Deus, resplandecer como luz. Isso é responsabilidade da igreja. É minha e sua responsabilidade. Quantas vidas hoje estão mergulhadas na escuridão, nas trevas? Por isso que Deus, meu amado, Ele precisa que seus filhos brilhem. Precisa que nós, meu amado, sejamos luz na vida das pessoas. Esse mundo está sem referência. Esse mundo anda por uma destruição total. Se nós, como igreja aqui, meu amado, não orarmos, buscarmos a luz, brilharmos como luz, esse mundo vai de mal a pior. E sabe por que ainda não está pior? Porque, graças a Deus, a igreja está aqui ainda. Porque a igreja ainda reina. Porque a igreja, meu amado, manifesta o poder e a glória sobre as nossas vidas. Mas há uma responsabilidade muito grande de ser luz. Filipenses 2,15 fala: para que venha tornar-se puro, irrepreensível, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrupta, depravada, na qual vocês brilham como luz no universo. Olha que responsabilidade de ser luz aonde? Numa geração corrompida. Numa geração, meu amado, que vive na depravação. A palavra de Deus fala que nós temos que o quê? Ser luz que brilha.
Marcos 5,16 fala assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa responsabilidade para mim, eu acho que é a mais importante. Sabe por quê, querido? O mundo aí fora tem que ver a luz brilhar em nós. Sabe para quê? Para que os homens lá fora, para que as pessoas possam ver a obra e glorificam Deus. Sabe como? Quando você dá bom testemunho, as pessoas falam, ali vai uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus. Sabe, na hora da luta, na hora da dificuldade, todo mundo vai procurar quem? O cristão. Ninguém dá atenção, ninguém nem gosta, põe música muito alto, canta muito, não sei porque grita muito, acho que Deus é surdo. Já ouviu essa frase? Já cansei de ouvir isso. Sei que vocês gritam muito, Deus não é surdo. Mas na hora da dificuldade, ora por mim, pelo amor de Deus, não aguento mais. Sabe por quê, querido? Porque a luz está brilhando. E as pessoas estão vendo a obra que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas estão olhando e vendo que Deus está atuando na sua vida, que você abandonou o pecado, que você está firme nos caminhos do Senhor, que você, meu amado, serve a um Deus vivo, que pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade, mas Deus está no controle. Amém? Essas obras. Então essas são as 3 responsabilidades como filhos de Deus. E por último, para nós encerrarmos, as 3 principais armas dos filhos de Deus. Então nós vimos aqui, meu amado, os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus: crer no nome do Senhor Jesus Cristo, receber a adoção oferecida por Jesus Cristo, deixar a vida do pecado. Os 3 privilégios do filho de Deus: ser herdeiro de Deus, ter testemunho do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. As 3 responsabilidades do Filho de Deus: imitar Deus, viver em pureza e resplandecer como luz. Amém? E por último agora, as 3 armas do Filho de Deus para nós orarmos e Deus nos abençoar mais e mais. Amém? Então vamos ver agora as 3 armas do Filho de Deus. Como filho, temos que estar pronto para o combate contra as forças do maligno. Você está preparado como isso? A palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Está lá em Efésios capítulo 6. Do versículo 10 em diante vai falar da armadura de Deus, mas o versículo 10 em especial fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu e você, nós temos que ter a consciência que nós não temos que lutar contra pessoas. Nós temos que ter a consciência de saber que a nossa luta ela é travada na região celestial. E ela é travada, meu amado, contra o império das trevas, você pode ter certeza disso. Por isso que quando você tenta vir na igreja, quando você tenta orar, quando você tenta ler a Bíblia, há uma batalha espiritual sobre a sua vida. Por quê? O diabo não quer jamais que você tenha acesso à verdade. O diabo não quer que jamais você se considere e haja como filho de Deus. Então ele quer que você vive na escuridão. Por isso que essa luta é travada. E a gente sabe o quanto é essa luta travada. Ao ponto, querido, de você às vezes ficar irado, porque o diabo ele sabe os nossos pontos fracos. E quando o inimigo vem nos atacar, ele não vai atacar naquilo que você é forte. Ele vai atacar naquilo que você sempre fraquejou. Naquilo que você sempre teve uma corrente nas mãos dele. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, ela foi rompida. Já não está mais nas mãos do diabo. Mas ele sabe aonde é o seu ponto fraco. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que orar e vigiar. Como que eu oro e vigio? Eu oro e estou em vigia porque eu sei que eu já fui pecador. Eu sei que eu sou pecador, estou sujeito a pecado e posso escorregar a qualquer momento. Então isso tem que estar em vigia. E sei que o inimigo, meu amado, está 24 horas. A palavra de Deus vai dizer que ele está como um leão, que na verdade não é leão nenhum, rugindo ao nosso derredor. E a palavra de Deus vai dizer, meu amado, que ele está procurando simplesmente uma brecha para que ele possa entrar na sua vida e fazer uma catástrofe. Destruir seus sonhos, seus projetos e colocar em prática para aquilo que ele foi formado, que é matar, roubar e destruir. João 10:10. Por isso ele usa de artimanhas, porque ele é o pai da mentira.
Então a nossa luta é travada 24 horas. Da hora que você vai deitar, querido. Não vai pensar que a hora que você vai deitar, ufa, vou descansar. Não, ele vem no seu sono tentar, meu amado, te oprimir. Quantos aqui, eu mesmo já passei, quantas lutas travadas com o diabo em sono, através de pesadelos. Quando você acorda, que você, meu amado, agradece a Deus, que você sai, a palavra de Deus vai dizer que tem uma nuvem de testemunha olhando para as nossas vidas. Essa nuvem de testemunha, meu amado, se resume ao céu, ao inferno e às pessoas que estão ao seu redor. Estão olhando para a sua vida. E ali, querido, nós temos que, como cristão, como servo de Deus, viver na pureza e ainda ser santo no meio de uma geração corrompida. De uma geração, meu amado, ingrata. De uma geração perversa. E muitos deles acreditam que Deus existe, mas não o servem. E nós temos que estar no meio desse povo. Então a minha luta e a sua luta, ela é travada 24 horas. Amém? Põe a mão no irmão do Senhor e fala assim, ó. Que Deus esteja no controle, seja profeta, fala, da sua vida, para que você se fortaleça todos os dias. Porque não é fácil, querido. Mas vamos lá, as principais armas do Filho de Deus. Primeira arma que nós temos que ter é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Efésios 6 fala, use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, é uma arma poderosa nas nossas mãos. Jesus deixa um exemplo muito, meu amado, muito grande, quando ele vence Satanás lá no deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 10. Todo mundo conhece essa passagem. Quando Jesus estava já há 40 dias ali de jejum. E o diabo não é bobo, ele esperou para ir nos 40 dias, quando estava terminando. Ele não foi no primeiro dia. Ele foi quando Jesus já estava bem debilitado. Ele achou que ele ia vencer Jesus. E Jesus ali, meu amado, combate o diabo. E por várias vezes você vai ouvir Jesus falando para o diabo, escrito está. Sabe o que ele está querendo dizer? Que nós vencemos Satanás com a palavra de Deus. Jesus, meu amado, podia estralar o dedo, piscar o olho, soprar. Jesus podia bater o pé e destruir Satanás ali na mesma hora, porque o poder de Deus é muito maior. A gente sabe o Deus que nós servimos. Mas Jesus quis nos dar uma grande lição, que está lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 10. Que nós vencemos Satanás pela palavra de Deus. Que eu e você, nós vamos vencer se nós termos acesso à palavra de Deus. Amado, nenhum dos nossos argumentos, nenhum que você possa pensar, tem valor diante de Satanás. Nada. Mas a palavra de Deus, ela nunca falha. Nenhum argumento que você acha que vai ter valor, que vai poder Satanás parar a sua vida, não tem argumento diante de Satanás. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Jeremias 1,12 fala que Deus vela para se cumprir a sua palavra. Deus vela para que ela se cumpra. Então, querido, primeira arma que eu e você nós precisamos ter nas nossas mãos é ter conhecimento da palavra de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, não se consideram como filhos, porque não conseguem ter essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Andamos, meu amado, atrás de uma geração, meu amado, que não tem compromisso com nada. E às vezes queremos seguir esse curso. E eu falo para você como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Você precisa ler, meu amado, e tomar posse das promessas que Deus tem na palavra dele para as nossas vidas. Por que muito cristão, meu amado, patina e não sai do lugar? Primeiro porque não toma posse daquilo que Deus já delegou na palavra para nós. Por isso que muitos cristãos hoje, querido, não conseguem vencer como filho. Porque se é uma arma principal, não damos tanto valor. E hoje, meu amado, uma coisa que às vezes entristece o nosso coração é quando você vê pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu estou dizendo que se você é acima do compromisso que você tem com a igreja, com seus pastores, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus.
Porque é a única que vai te fortalecer a palavra de Deus. Essa é a primeira arma. Segunda arma, querido, a fé em Jesus Cristo. Está lá em 1 João 5, 4. 5,4 fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, glória a Deus. Meu amado, o apóstolo deixa muito bem claro que essa vitória que vence o mundo é a minha e a sua fé em Jesus Cristo. É uma arma poderosa. E às vezes, querido, nós acreditamos em tantas coisas. Acreditamos, meu amado, em vídeos que colocam ali no Facebook. Nossa, você viu o que aconteceu? Que coisa verdade. Tinha um quadro no Fantástico lá que decifrava uns vídeos, não sei se vocês lembram. E uma vez passou um vídeo lá de um caminhão que ia atropelar um carrinho, um vendedor, e aí veio um poder assim, tirou, e apareceu o carrinho lá na frente, e o caminhão. E ali todo mundo, você viu o poder de anjo? E aí, no quadro no Fantástico ali, mostrou que aquilo lá foi tudo uma armação. Às vezes nós acreditamos nessas coisas, querido, e deixamos de crer em Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Você quer vencer, meu amado? Tenha fé no sangue de Jesus sobre a sua vida. Você quer vencer, querido? Tenha fé na salvação. Tenha fé que seu nome já está escrito no livro da vida, amém? Tenha fé, querido, que se Jesus voltar agora, eu faço parte do mundo vindouro. Eu faço parte, meu amado, do mundo celestial. Porque meu nome já está escrito. Mas é pela fé que eu conquisto salvação, é pela fé que eu conquisto cura, é pela fé que eu conquisto libertação, é pela fé que eu conquisto o poder de filho sobre nós. É pela fé, querido. E é uma arma que muitas vezes, querido, nós não damos tanto crédito. Brincamos às vezes. E por último, para nós encerrar, outra arma poderosíssima, como filho de Deus, o poder do Espírito Santo. Poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Você sabe que é um grande conflito, espírito e carne. É um grande conflito. Nós já temos a batalha em nós, não é no mundo. Já tem uma batalha dentro de você, chamado carne. Habita aqui. Aqui mesmo ela vai ficar. Os desejos dela aqui, meu amado, é para este mundo aqui. O desejo da carne é para este mundo só. O desejo da carne é para você viver momentos passageiros. Não se preocupa com o dia de amanhã. Quem já ouviu aquela frase? Não, vamos lá fazer festa. Amanhã não nos pertence. Ainda usa a palavra de Deus ainda. Porque isso é desejos carnais. É viver o agora. E de preferência viver, meu amado, naquilo que dá prazer. Naquilo que não dá prazer, vamos deixar para amanhã. Isso é carne. Agora o Espírito ele é contrário. O Espírito ele quer viver, meu amado, para a eternidade. Ele quer viver, meu amado, para a vinda de Jesus e você está às mesas, à borda do Cordeiro. Ele quer viver para isso. O Espírito, meu amado, quer estar diante de Deus. Ele quer, meu amado, receber de Deus. Ele quer ser ministrado por Deus. Então já há uma luta em nós. Há uma luta na minha vida e na sua vida. Além dessa luta que nós temos aí fora contra as pessoas, essa luta, meu amado, contra o sistema deste mundo, essa luta com o pecado, nós temos uma luta aqui dentro, interior. O próprio apóstolo Paulo falou, aquilo que eu gostaria eu não faço. O próprio apóstolo Paulo fala dessa luta. Então é uma luta nossa, chamada de espírito e carne. E a carne, meu amado, aquilo que você fortalecer vai vencer. Se você jogar comida para a carne, ela vai se alimentar e ela vai vencer. Por isso nós temos que alimentar o espírito. Mas como que eu vou vencer, meu amado? Eu só vou vencer a carne. Entenda bem. Não é com o seu espírito.
Não é com a vontade, meu amado. Não vai surgir uma vontade no seu coração na hora que você está pecando de servir a Deus. Vai sentir um remorso depois que você pecou. Vai sentir, meu amado, um desejo de entrar no buraco e falar, meu Deus, eu pequei. E às vezes isso é remorso, porque passa. Isso vai sentir. Então nós só vamos vencer a carne se nós fortalecemos o Espírito Santo que habita em nós. Se nós não extinguir o Espírito, se não apagar o Espírito Santo. Porque o único que vai te dar poder para você vencer, meu amado, o pecado é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. E nós temos que entender isso como uma arma poderosa que nós temos. E interessante, meu amado, que essa arma, ela decidiu vir morar dentro de nós. E às vezes não fazemos bom uso dela. Às vezes não fazemos, querido. Permita que o Senhor, nessa noite, querido, deixa, meu amado, que o seu Espírito, o Espírito Santo, mova em você um desejo de servir a Deus para mudar a sua vida. Porque, meu amado, se a trombeta tocar agora, e eu não quero fazer essa pesquisa porque eu tenho certeza que muitos vão responder empolgado. Mas se você soubesse que daqui a 1 minuto Jesus voltasse, eu te pergunto, você estaria pronto? Eu te pergunto, a meio minuto, se Jesus voltasse, você estaria pronto? E se eu dizer para você, se há 1 segundo você soubesse que Jesus voltaria agora, você estaria pronto? Porque a palavra de Deus fala que num piscar de olho vai decidir aonde eu vou passar a eternidade. Num piscar de olho, meu amado, vai decidir se eu vou ser churrasco ou se eu vou ser filho de Deus no paraíso. Então, querido, permita que o Espírito Santo tome conta da sua vida hoje. Até onde você chegou, olha para a sua vida. Meu amado, não é difícil de nós nos auto-analisar, nós já vamos orar já. Analise a sua vida. Vê quantas cabeçadas nós já demos. Quando eu quero estar no controle. Me perdoa a palavra, vê quantas burradas nós fizemos quando o Espírito Santo não está no controle. Vê quantas atitudes erradas nós tomamos quando o Espírito Santo não está no controle. E essa é uma arma que às vezes nós não permitimos, não usamos. Então, querido, que nessa noite você deixa que o Espírito Santo tome conta da sua vida. 1 Coríntios 15, 57 fala, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A única vitória, querido, que eu vou ter mesmo, como filho vencedor, é através da presença e da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Eu não sei como está a sua vida como filho de Deus. Hoje a palavra foi mais um estudo. Você viu que nós olhamos aqui vários versículos, para que você possa entender que Deus quer estar no controle das nossas vidas. E nós temos que nos sentirmos e vivermos como filhos de Deus. Quero que você se coloque de pé, quero orar pela sua vida.